Tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, aliás, como em todos os nossos outros encontros, né? A gente vai falar sobre saúde mental. A gente acabou de passar pelo mês de janeiro, que foi um mês dedicado à saúde mental, né? Campanhas envolvendo a saúde mental, o Janeiro Branco. Mas saúde mental não é para ser tratada, pensada apenas uma vez por ano, apenas no primeiro mês do ano. Ele só é o pontapé para que a gente possa refletir acerca deste assunto. E hoje eu estou aqui com a Cat, que vai me ajudar nessa conversa, vai me ajudar nessas reflexões sobre a nossa saúde mental. Tudo bem, Cat? Seja bem-vinda. Obrigada, Ive. Bom dia. É um prazer conhecer não, receber você aqui, meu Deus do céu. Você já esteve aqui com a Sim. gente, né? E aí a gente vai falar hoje, então, sobre saúde mental. Mas você pode estar se perguntando, afinal de contas, o que é saúde mental? É coisa de loucos, de lunáticos? Não. Para a Organização Mundial de Saúde, é um estado em que a pessoa se encontra, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para a gente partir dessa colocação, então. A saúde mental é entendida como um estado mental em que a pessoa está bem consigo mesma, possui ferramentas para lidar com seus problemas, consegue equilibrar as suas emoções e relações emocionais com as de trabalho, experienciando momentos bons e ruins, mas entendendo que são passageiros. Gente, aqui ele se refere especialmente a pessoas adultas, mas crianças também precisam se enquadrar aqui na saúde mental, e a gente tem visto cada vez mais as crianças se isolando, com medo, ficando trancafiadas só no computador ou no celular. Isso também pode trazer um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional, e a gente precisa falar sobre isso porque tem solução, não tem solução? Tem solução. E eu acredito que isso também seja um reflexo do que nós vivemos aí durante esses últimos 3 anos, né? A pandemia, 2 anos de confinamento, mudou completamente a rotina dos pais, das crianças. Sim. Então, tudo isso trouxe, sim, um prejuízo muito grande, principalmente para as crianças, porque elas deixaram de ter essa convivência na escola, nos parques, nos lugares, enfim. Mesmo na família, né? Mesmo, e as famílias ficaram com grandes problemas, porque as pessoas também não estavam acostumadas a estarem juntas o tempo todo. Então, a partir do momento em que voltaram-se todos para dentro do lar, né, de casa, aconteceram muitas coisas, muitos conflitos, e tudo isso se reflete na saúde mental de toda a família, né? Exatamente, É exatamente. Sabe que eu, nesse período, pós esse período mais sério, né, que a gente precisou ficar mesmo isolado, trancafiado dentro de casa, era uma loucura sair para comprar alguma coisa, era uma loucura sair para fazer qualquer coisa na rua, né? E aí eu, como terapeuta, atendi várias pessoas com essa questão do isolamento social, tê-las obrigado a ficar em casa naquelas condições, sabe lá quais, muitas vezes, né? Uhum. E aí, depois muitas delas não queriam sair de Muitas ainda casa, não né? saíram. Muitas ainda não saíram. E eu atendi um caso específico de uma adolescente, pré-adolescente, né? 12 anos, e ela não queria conversar com as pessoas. Então ela ia para a escola e não falava com ninguém. Ela, mesmo com os primos, vizinhos, não falava com ninguém. Então a gente precisou fazer um trabalho com ela para aumentar a autoestima,
Sim. para que ela conseguisse entender os sinais também das outras pessoas de que a comunicação estava bacana e que ela podia estar ali, né? Então eu ensinei para ela como Um olhar para o caminho. outro e olhar para si para conseguir estabelecer uma comunicação mais assertiva, não violenta, né? E voltar a se relacionar. A pandemia fez isso com muita gente, né? Eu acredito, ela fez sim, foi inevitável, porque para você criar um hábito, todos falam que basta 21 dias, Não, 21 né? dias é o começo do desafio. É o começo do desafio, mas você imagina que 2 anos, né, foram suficientes Para criar o hábito. para criar o hábito. E é isso que agora é necessário romper o padrão, quebrar esse paradigma. Sim. Por quê? Porque as pessoas se habituaram a viver ali, dentro de casa, os conflitos já se acomodaram, né? Sim, o que no começo era uma loucura. Uma loucura. Ali. Já foi. Porque todo mundo aprendeu a conviver de novo, Isso. né? Porque o começo foi mesmo loucura. Foi uma loucura. Muita gente adoeceu também. Adoeceu, muita gente acabou separando, muitas famílias acabaram se desfazendo, enfim. Houve sim um furacão, né? Assim, acho que foi. Passou aí Até dia grande... 17 de março estava tudo bem. E aí, Aí, 18 de março, todo mundo obrigado a ficar no mesmo espaço, convivendo 24 horas. Sim. Isso realmente abala muitas estruturas se você não está E aí a gente habituado, entra né? no tema, né, saúde mental, que é onde você vai ter que lidar com você, Principalmente com o outro, com as situações que estão ao seu redor. Que forma que você vai lidar com aquilo? Você a pedir ajuda. Porque eu acho que a grande dificuldade das pessoas é solicitar ajuda. Viu que não está bem? Solicita. Pede um. Eu acho que isso está muito ligado também ao. Eu não sei que tô doente, Também né? tem isso. Tem a questão de eu não sou louco, não preciso de psiquiatra nem de terapeuta. Sim, isso né? é coisa para louco, né? Isso é coisa para louco, para lunático. Uhum. E também tem essa coisa do eu não sei que tô doente. As pessoas às vezes acham que é só uma coisinha que vai passar, que ela própria tá com Que ela é assim mesmo. que ela é assim mesmo. Só assim. Ou que isso só tá acontecendo agora porque alguma coisa mudou, né? Na verdade, essa coisa que mudou foi o gatilho que ligou aquela emoção, aqueles sentimentos que já estavam de alguma maneira instalados ali, né? Nós temos as nossas anulações, né? Todos temos. Porque nós viemos do tripé família, religião, escola. Então, de alguma forma, essas anulações, elas são instaladas dentro de nós como uma programação. E quando adultos, nós crescemos com isso. Então, às vezes, você quer fazer alguma coisa nova e você não consegue porque você tem que quebrar essa programação que foi feita anteriormente. E isso traz desconforto, isso traz ansiedade. E aí, se você não tiver um autoconhecimento, você não estiver procurando cuidar de olhar para si de uma forma carinhosa, com afeto, para você com certeza vai desenvolver aí um transtorno. E nós ainda tivemos a pandemia que veio para agravar tudo isso. Exato. Porque essas questões existenciais, elas sempre existiram. Sim. Né? Mas não ficaram em evidência. Só que elas não... algumas pessoas conseguiam levar a vida de uma forma mais suave, mais tranquila. E porque não teve não tinha havido ainda uma situação tão grave em que todos precisaram lidar ao mesmo tempo, né? Era só aquela questão existencial da sua vida.
E não a sua, a do outro, a do outro. Sim, não todos vivendo ao mesmo tempo uma grande situação que acabou cada um no seu barco, só que todos vivendo a mesma Sim. situação. Então, hoje eu vejo que existe uma retomada, tanto para as crianças como para os adultos, e tem uma questão aí muito grande de produtividade, uma Sim. competição muito grande. Isso está agravando os problemas, Sim. né? Está Porque a gente vive numa sociedade de um capitalismo cruel, né? E que as Isso. pessoas pensam que já tinha isso antes da pandemia, acho que na pandemia piorou e Uhum. agora continua nesse crescente que é: e se eu perder o meu emprego? Sim, eu preciso produzir mais porque eu preciso recuperar o tempo. Não, gente, não. Você precisa recuperar a sua saúde primeiro. Até porque sem saúde você não produz, Cada vez menos. né? Você produz cada vez menos e se cobra cada vez mais e produz cada vez menos. E aí você adoece, e aí aquele dinheirinho que você Ia conquista, curtir você deixa na farmácia, no médico. no médico. É Então é mais interessante você Sabe, a fazer diferente, né? corrente do mal, né? É a corrente do mal, trabalhando aí contra você mesma. Ela vai trabalhar contra você. Sim. E você precisa entrar novamente, assim, olhar para dentro, perceber o que está acontecendo, primeiro com você. Porque nós queremos mudar o que está acontecendo ao nosso redor. E nós não mudamos nada, nem ninguém. Sabe que muitas vezes chegam as pessoas e falam: ai, porque eu quero. Eu sempre pergunto no meio da primeira consulta, que é a consulta de avaliação, né? Uhum. Mas o que você quer? Ah, eu quero que ele, ela, o meu trabalho seja diferente. Não vai ser o seu trabalho que vai mudar. Não vai ser o seu companheiro, sua companheira que irão Vai- mudar. Não. Quem vai mudar é você e o seu olhar sobre isso. Quando você passa a tomar atitudes diferentes relacionadas aos desafios do seu dia a dia, aí as coisas mudam. Porque você mudou. Sim. Na prática é bem isso, E né? nós podemos falar até de autoestima, né? Com Ive? certeza. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, seus pensamentos. E eu vou dar um exemplo assim: a pessoa está chovendo, ela abre a janela e fala: ai, hoje vai ser um péssimo dia, eu vou me molhar. Você já jogou no seu organismo um monte de toxinas. Sim. Aí você abre a janela e fala: nossa, hoje eu vou ler aquele livro que. Vou aproveitar que tá chovendo, E vou. ficar aqui Sim. tranquila, lendo. Sabe? E mesmo quem tem que trabalhar, ao invés de ter esse pensamento ruim, né? Já achar que vai ser um dia péssimo. Não, é um dia comum. Já abre a janela e dá bom dia e já E traz agradeça por mais por um mais um dia, né? dia. Sabe? Por estar vivo, por ter a oportunidade de viver esse dia. Mais esse dia. Porque o sol vai vir. E se não fosse a chuva, não teríamos vida, na verdade, né? Sim, Porque sim. sem luz e sem água, não há vida. Não há vida. Eu concordo que às vezes a chuva pode não nos atrapalhar, porque não é a chuva que nos atrapalha, mas por nossa causa, a chuva pode causar estragos, por exemplo, enchentes, deslizamentos, Sim. desmoronamentos, mas a culpa não é dela. Porque não foi ela que mexeu na natureza Exatamente. e danou com tudo, né? Mas ainda que a chuva, para algumas vezes, né, acabe, não a chuva, né, mas a nossa ação com a chuva. A nossa ação, o nosso gere pensamento, algumas né? coisas não tão boas. É graças a ela que a gente tem a nossa aguinha pura de Sim, beber. Sim. É graças a ela que a gente tem os alimentos, porque a água, ela leva tudo, né? Nutrientes, um monte de coisa aí para os nossos animaizinhos. Então, e para as nossas plantas, legumes, eles só crescem graças à água. Então,
Vamos pensar no lado positivo da coisa, né? E não é um positivo poliana, sabe? Não, não é. Não é uma coisa assim, vamos olhar só o positivo. Não, a vida tem os seus desafios. Ainda bem. São eles que nos fazem evoluir. São eles que fazem a gente se mexer, sair do lugar, sair da zona de paradigmas. Né? Sem esses desafios, nós não conseguiríamos levar adiante muitas coisas. Exato. Só que não dá para você o tempo todo colocar toxinas no seu organismo com pensamentos, com sentimentos, porque isso vão se transformar em ações. E aí você tá ok, cheio de frases lindas e tudo mais, só que na hora que você desce, que o porteiro não está no lugar devido, você fica bravo e xinga até a quinta geração. Pois é. Sujeito. E aí não resolve nada disso. Você precisa ter realmente consciência das suas ações, dos seus pensamentos, para que tenha uma vida com mais equilíbrio, trazendo mais bem-estar. Um pouco né? mais. Acho que bem-estar e qualidade de vida deveria ser o grande foco desse momento. Também acho. E não a produtividade de uma forma alucinada, sem um parâmetro aí de colocar esse momento na sua vida. Até porque quando você tem qualidade de vida, quando você está bem de saúde, quando você está feliz, isso se reflete em tudo. Então, eu tô feliz, eu tô com meu relacionamento equilibrado, eu tô olhando para os meus filhos e estou vendo que eles também estão bem, que eles também têm qualidade de vida, que a inteligência emocional de todo mundo tá bacana, né? Que todo mundo consegue lidar com as suas emoções, com as suas sensações, com os seus desafios de maneira equilibrada, ninguém se esconde e a gente enfrenta esses desafios. Isso no trabalho vai refletir automaticamente. Você vai ter um dia melhor, logo você vai produzir mais e melhor. Sim. E vai chegar em casa bem e vai ter um tempo de qualidade com os seus filhos, com o seu companheiro. Você vai ter uma vida de qualidade, que é isso que está faltando. É isso que a pessoa vai para o trabalho, ela tem um trabalho que ela não gosta, ela faz aquilo por obrigação. Fica mal-humorada o dia todo, ela sai de lá, ela vai para casa, os filhos dão trabalho, porque criança dá trabalho mesmo, né? E aí você tem que pegar na escola, levar no inglês, tem o esporte, enfim, tem toda... E ela também não tira um tempo para ela, para olhar para si, ela vai só fazendo. Vai sendo engolida pelos dias, né? Eu costumo dizer isso. Mas isso é administração do tempo. Isso é gerenciamento de emoções. E tudo isso pode ser aprendido. Exatamente. Então vamos, a gente tem mais 5 minutinhos de programa. Vamos pensar, então, em algumas coisas que a gente pode fazer. A gente já falou um monte aqui, né? Mas vamos pensar assim, algumas coisas práticas. Por exemplo, andar na praia. Sim. É algo prático que te dá um tempo para, enquanto você caminha junto ou sozinho, você pensar no seu dia, pisar na água. Ali você está em contato com todos os elementos da natureza, exatamente. Né? Fazer uma conexão. Você faz uma conexão com a natureza. E isso é comprovado já, de que 15 minutos na natureza faz com que você elimine muito do estresse. Então, ali você já deixa boa parte das coisas, dessas endotoxinas que você joga para dentro do seu corpo. Então, um caminhar na praia, super positivo. Você tirar 15 minutos, meia hora, ir para academia, fazer um esporte, você tirar 10 minutinhos, faz uma meditação, faz um respiratório. E é legal a gente falar da meditação, porque quando a gente fala assim para as pessoas, né? Você já meditou? Ah, não, fica sentado naquela posição, não sei o que lá, incomoda, dói. Ok. A meditação, ela não precisa ser feita exclusivamente você sentado
muito menos naquela posição que para algumas pessoas realmente é incômoda quando você não está acostumado, né? Ficar ali com perninha de índio. Você pode fazer a sua meditação como eu estou aqui, sentadinha, numa posição confortável, com travesseirinhos ao seu redor. Eu só não indico fazer deitado, que a gente via de regra dorme, né? E bem a coluna precisa estar bem ereta, né? Para que você possa trabalhar a sua energia, a respiração, o respiratório. Mas desde que você esteja sentadinho, com a coluna reta, você consegue fazer uma meditação de qualidade, faça um respiratório antes. Isso não toma muito tempo. Logo que ao acordar e antes de dormir, você limpa os canais, você limpa a sua mente, né? É como se você trouxesse mais clareza para suas decisões, um sono de mais qualidade. Você traz mais oxigenação também quando você faz o respiratório, você oxigena todas as suas células, né? Então muda tudo. Revigoradas, né? Exato. Regeneradas, isso muda tudo. Um respiratório tem a capacidade de trazer você do seu inconsciente, das suas emoções, daqueles devaneios lá que você se deixa levar, porque nós temos a tendência de deixar as emoções fazer festa naquilo que não é bom. Exatamente. Por isso, toda vez que eu vejo que alguém tá mais nervoso, mais ansioso, a minha dica sempre é para e respira. Respira, porque quando você... Nossos avós já falavam 10, isso, né? ou você fala pra pessoa, conta até 10. Não, respira. Que é o mesmo do respira, para, olha por outro ângulo. Você às vezes não precisa nem dizer isso, né? Que é para você não entrar na emocionalidade, né? Você sai daqueles pensamentos e você vai ver que a sua decisão, a sua atitude vai ser muito mais acertada. Você vai ter muito um olhar sobre a situação com mais clareza. E o que é legal no caso da meditação, em outros casos também, mas no caso da meditação é que às vezes a pessoa fala assim, eu fico só pensando, vem um monte de pensamento, eu não consigo ficar com a cabeça vazia. Porque também se tem essa crença de que tem que ficar com a cabeça vazia. Não necessariamente. Você pode usar esse momento também para pensar suas coisas, né? Agora, é legal, de repente, se você sente muita dificuldade, é muito desafiador para você, faz uma meditação guiada. Tem um monte de modelos aí na internet. Pesquisa lá, meditação para ficar tranquilo. Mas o exercício da meditação é muito interessante, porque é justamente você conseguir ordenar os seus pensamentos. Então, você vai focar em um som, em uma imagem e vai tentar fundir a sua mente com aquela imagem para parar de pensar mesmo. E o exercício é esse, pensa, volta ao som. Deixa aí, né? Deixa, só não se apega, deixa. E com o treinamento, você vai conseguir diminuir as ondas mentais. Você vai conseguir ordenar esses pensamentos e fazer com que eles tenham uma quantidade menor. Sabe? E você com certeza vai ter muito mais clareza e muito mais assertividade nas tomadas de decisões, em tudo. A sua vida vai mudar completamente a partir do momento que você iniciar um treinamento com respiratórios e de meditação. Isso é comprovado, tem 5.000 anos de garantia, né? Muito bem, a gente terminou aqui. Eu só vou dar mais uma dica. Seja muito feliz, cante, dance, coma coisas gostosas, esteja com pessoas que você gosta de estar, né? E essas coisas todas também fazem você ter um dia melhor e cuidar mais e melhor da sua saúde mental. Sim, com certeza. Você estiver rodeado daquelas pessoas que você ama, com certeza seu dia será melhor. Com certeza. E a gente fica por aqui, então, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Nossos próximos programas terças e quintas, sempre às 19h30, com dicas de bem-estar, qualidade de vida, alimentação saudável, coisas que podem fazer você muito mais feliz aqui no Bem Natural. Grande abraço e até lá!